o apóstolo João, que recebeu por divina revelação a escrever a Ásia Menor, e aonde pude aprender algumas coisas que me serviu de norte, que me serve de norte para percorrer essa caminhada, essa trajetória em Cristo Jesus. E assim nós vamos tirar algumas coisas aqui que podem servir de norte para a vida de cada um de vós outros que estão aqui essa noite. Então, sabemos muito bem que essa carta que foi escrita, que tem por título a Carta à Igreja de Filadélfia, o título em que ela abrange, sabemos que é uma carta que foi escrita pelo apóstolo João, pela divina revelação do Senhor, quando ele se encontrava na ilha de Patmos, ainda no seu exílio. O Senhor deu essa divina revelação a ele, e aonde ele começou a escrever essas 7 cartas à igreja que se encontrava na Ásia Menor. E o que me fascina essa igreja que nós estamos abordando aqui é uma das igrejas, apenas 2, que não receberam uma repreensão do Senhor, que não foi repreendida por Deus, sendo a primeira a própria Esmirna e segunda a própria Filadélfia. A igreja de Filadélfia, esse não é o nome que ela tinha na placa, talvez, da denominação, quando talvez muitas pessoas possam ter essa perspectiva. O porquê ela se chamava Filadélfia? Já paramos para pensar nisso? Ou seja, ela recebeu esse nome por causa da própria cidade. Não é a igreja que chamava Filadélfia, mas a cidade em si que chamava Filadélfia. Por isso, se nós prestarmos atenção, podemos perceber que a igreja que está em Filadélfia. Então, era o nome da própria cidade, porque costumava-se, na perspectiva de cada um dos apóstolos, dos judeus, cristãos da sua época, em chamar a igreja que estava na cidade. Por exemplo, talvez se fosse eu escrever para a igreja em que nós residimos, eles escreveriam a igreja que está em Anápolis. Essa era a perspectiva de cada um deles. Então ele escreveu a igreja que estava em Filadélfia, aquele grupo de irmãos que se encontravam naquela cidade. Mas essa cidade recebeu esse nome por quê? Por causa de um rei que a construiu em homenagem ao seu próprio irmão. Por isso que ele tomou por título Filadélfia, que quer dizer amor fraternal, que quer dizer fraternidade. Por isso tem essa concepção desse amor entre irmãos, aonde o rei criou essa cidade, formou essa cidade, construiu essa cidade em homenagem ao seu irmão. Por isso que tomou por título o nome de Filadélfia. Mas se nós formos analisar essa mesma concepção que a igreja deve adotar, e essa era a concepção que a igreja de Filadélfia tinha, esse amor entre irmãos, essa fraternidade entre os irmãos, como eles compartilhavam entre eles, tinham essa ideia de comunidade, eles adotavam essa ideia de comunhão, de fidelidade, de fraternidade uns aos outros. Então nós podemos observar que o texto em que limos aqui, o texto de Gênesis, o texto inicial, que aborda a questão de guarda o que tens, para que ninguém tome a tua, e fiquei refletindo sobre isso. O que essa igreja tinha de tão importante, porque ela não foi repreendida por Deus, nem ela nem a Esmirna. E Deus está dizendo: olha, agora guarde o que vocês têm, porque para que ninguém tome a tua coroa, a tua honra, o teu poder, a tua glória. E fiquei refletindo sobre isso, o que essa igreja tinha de tão importante. E no versículo 8, que faço questão de ler, a igreja diz assim:
Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essas eram as virtudes que essa igreja possuía, para que Deus falou: pode guardar isso aí, para que ninguém tome isso, porque um dia eu vou vir arrebatar a minha igreja, e o que eu mais quero é que a igreja tenha isso, valorização da palavra, que tenha isso, santidade, que tenha boas obras. Essa é a igreja que tem para que as demais classes possam refletir sobre ela. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que eu quero enfatizar aqui, para que nós podemos guardar o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa, para que o diabo não roube a nossa coroa, para que a nossos desejos carnais não roubem a nossa coroa. Essa virtude que a igreja possui e que deve possuir, da glória do nome do Senhor. E aonde eu fui analisar, perceber, e o Senhor está dizendo assim na carta: conheço as tuas obras, ou seja, conheço as tuas atitudes, eu sei quem você é, eu lhe conheço por dentro e por fora, sou eu Deus que criou a igreja. Então Deus está dizendo assim, que conhece as tuas obras. E eu procurei refletir sobre isso e cheguei a uma conclusão. A minha ideologia, eu refleti, cheguei a um denominador comum, que ninguém é conhecido pelo que pensa, ninguém é reconhecido pelo aquilo que ele pensa, ninguém é reconhecido pelo aquilo que ele fala, mas sim pelo aquilo que ele pratica, mas sim pela obra que ele demonstra na sociedade. Ou seja, me firmo na palavra de Cristo, que Cristo falou: ninguém conhece uma árvore senão pelo fruto. Aleluia! Pelos frutos você conhece uma árvore, ou seja, pelas atitudes você conhece o indivíduo, o ser humano, e é pelas nossas obras que nós somos reconhecidos. E aonde eu indago aqui essa noite, quais são as nossas obras? Será que são elas boas ou são elas más diante do Senhor? Como nós temos nos relacionado com a sociedade no ambiente de trabalho? Como nós temos nos relacionado com os nossos colegas, com talvez mesmo na própria sala de aula do colégio onde nós estamos? Como é a nossa obra na sociedade? Qual é a nossa atitude para com o próximo? A atitude dessa igreja, a atitude dos irmãos de Filadélfia era uma atitude boa. Deus falou: eu conheço as tuas obras, e Deus não repreendeu aquela igreja porque eram boas atitudes. E quero deixar para refletirmos aqui quais são as nossas obras. Será que como nos relacionamos em nosso lar, em nossa casa, com a nossa família? Porque eu não me canso de dizer que estar aqui dentro de um espaço como esse para adorar o Senhor é fácil. Estar aqui glorificando, batendo palma, falando em mistério, saltando é fácil. Eu quero ver lá fora, eu quero ver lá no trabalho, eu quero ver lá dentro de casa as nossas obras aqui. Demonstramos obras boas, mas será que demonstramos também lá fora? Mas Deus disse: essa igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, eu sei como tu andas, eu sei a sociedade que lhe oprime, mas vocês valorizam a minha palavra, vocês guardam a minha palavra, vocês amam a minha pessoa. E nós, como temos nos relacionado com a sociedade? Quais são as nossas obras? São elas boas ou são elas más? E Deus vem dizendo assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Porque se nós percebermos no versículo 9, nós vamos perceber dentro desse texto, em que essa igreja ela era perseguida de tal forma, em que o Senhor diz assim: olha, eu sei que aí a sinagoga de Satanás está aí, porque os que dizem ser judeu e não são, vos oprime, mas eles irão diante de ti, se prostrarão, e eu mostrarei que eu amo. Eu vou mostrar para a sinagoga de Satanás que eu amo a minha igreja. Cristo que está dizendo isso. Então percebemos nesse contexto histórico que essa igreja de Filadélfia era uma igreja perseguida pela própria sociedade, porque quem dominava
nesse contexto histórico, era o Império de Roma. Quem dominava era o Império de Roma. E Roma perseguia os cristãos. Eram crucificados os cristãos. Eram martirizados os cristãos nessa época. Para quem não sabe, os cristãos eram queimados, eram jogados para os leões, eram crucificados na porta da cidade. Os cristãos eram bem massacrados, bem martirizados. Mas nós percebemos que eles guardavam a fé. E Deus está dizendo: olha, por causa disso, eis que eu abro uma porta diante de ti. Ou seja, Deus está falando assim: eu vou dar o livramento a vocês. Esses que estão lhe perseguindo vão se dobrar diante de vocês e vão me servir como vocês. E eles verão que eu sou Deus que te amo. Eu sou Deus que vela por vocês. Eu sou Deus que peleja por vocês. Para entendermos melhor isso, essa porta aberta do Senhor, eu me recordo, segundo a história, de que Alexandria recebeu uma profecia em que Alexandria seria derrotada pela porta de escape que eles tinham na cidade. E depois de algum tempo, nessa profecia eles resolveram fechar aquela porta na cidade de Alexandria. Eles resolveram fechar aquela porta. E depois de muito tempo, os guerreiros de Alexandria perceberam que aquela porta poderia ser para eles uma porta onde eles poderiam contra-atacar os seus inimigos. E certa feita, os turcos foram invadir Alexandria. E saíram os turcos para invadir Alexandria. E quando eles estão agora invadindo Alexandria, os guerreiros de Alexandria falavam: vamos abrir aquela porta novamente, porque nós podemos contra-atacar eles por ela. E quando eles estão abrindo aquela porta, agora os turcos invadem Alexandria. E os que estavam na porta de escape perceberam e saíram imediatamente e foram guerrear contra os turcos que estavam invadindo a cidade. Só que eles deixaram a porta aberta. Só que eles deixaram aquela porta aberta. E uma tropa dos turcos que estavam rodeando a cidade encontraram aquela porta aberta e entraram por ela e derrubaram o Império de Alexandria. E começaram um novo império, uma nova história. Dentro e baseado nessa história, eu quero enfatizar aqui que Deus vai abrir uma porta para você, que Deus vai abrir uma porta para a igreja, que Deus vai abrir um livramento para a sua vida. Aquele que estão lhe perseguindo, aquele que estão lhe massacrando, aquele que estão lhe caluniando, o Senhor vai abrir uma porta e você vai passar por ela e você vai ver uma nova história ser reconstruída, um novo império ser firmado. Mas Deus vai abrir essa porta para a sua vida, essa porta para o seu ministério. Você quer saber? Essa porta que Deus abriu para a igreja foi tamanha, porque o império perseguia a igreja. O império de Roma perseguia a igreja. E depois que Deus abriu a porta, o império de Roma aceitou a igreja como religião absoluta. E o cristianismo percorreu todo o mundo e chegou até nós. Atualmente que estamos aqui, batendo no peito e podemos dizer: nós somos cristãos, nós somos servos de Deus e servos do Senhor. Por causa da porta que Deus abriu, o império aceitou a religião cristã como religião absoluta. Então eu quero dizer para você e para cada um de vocês, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Que a porta que Deus vai abrir para te dar o livramento, o diabo não vai fechar. A porta que Deus vai abrir para o seu ministério, ninguém vai parar. A porta que Deus vai abrir na sua família, o diabo não vai fechar. Deus vai abrir uma porta para você. Pegue na mão de quem está ao seu lado, segure bem forte, segure mais forte ainda. Diga para ele, Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir a porta. Não te preocupe, pode estar grande a perseguição, mas Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta se você acredita. Levanta a mão e glorifica. Deus vai abrir a porta para você. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus está vendo aí? A sinagoga de Satanás está oprimindo o meu povo. O império romano está oprimindo a minha igreja. Eis que diante de ti
E eis que diante de nós, igreja do Senhor, o mesmo Deus que abriu porta para aquela igreja de Filadélfia, é o Deus que nós servimos, é o Deus que pode intervir na nossa história, ou seja, é o Deus que pode mudar a nossa trajetória também. Acredite nisso, tenha convicção nisso, acredite que Deus vai abrir essa porta para você. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Eu percebo uma coisa nessa ideia em que aquela igreja tinha pouca força. A igreja, ela tinha pouca força porque era uma igreja que não era rica como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era toda cheia de ornamentos, toda linda, toda bela, porque era uma igreja rica. Mas a igreja de Filadélfia não tinha uma condição financeira boa. E Deus está dizendo: eu sei que tem pouca força, mas uma coisa que a igreja de Laodiceia não tinha e que a igreja de Filadélfia possuía era a presença do nosso Senhor no meio deles. Eu quero dizer uma coisa: nós percebemos muitas igrejas aí em que para nós entrarmos nela, nós até pensamos duas vezes: será que eu posso entrar com meu sapato? Deixa eu olhar direito no solado para ver que eu não posso sujar o piso dessa igreja. Nós olhamos para o teto, talvez podemos até embelezar o nosso cabelo de tão brilho que há dentro daquela igreja, mas falta coisas dentro de igrejas como essa, a presença do Senhor. Talvez aquelas igrejas, o Senhor está dizendo assim: eis que dou a porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Tem muitas igrejas assim, que Cristo já não está mais dentro dela, mas uma coisa, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia tinha a presença do Senhor dentro dela. A nossa igreja, uma coisa, nós temos convicção de que a presença do Senhor se apodera nesse lugar, de que a presença do Senhor é mais que tudo nesse lugar. A presença do Senhor está sobre nós, a presença do Senhor está forte nesse lugar. Aleluia! E essa ideia de pouca força, eu faço uma tipologia com isso, porque pense comigo, ele acompanha o meu raciocínio, que quem tem pouca força, seja ela financeira, seja ela física, emocional, psicológica, essa pessoa que tem pouca força vai depender de terceiro. Seja financeiramente, vai depender de alguém para lhe ajudar. Seja fisicamente, vai depender de alguém para lhe ajudar. Lembra do paralítico que foi carregado por alguns colegas? Essa ideia de pouca força, que quero fazer essa tipologia hoje aqui. Ou seja, essa pouca força nos dá uma ideia de dependência. E de quem a igreja deve ter dependência? Não é do político. A maior dependência que a igreja deve ter não é do vereador, não é de nenhum parlamentar. É como a igreja de Filadélfia tinha pouca força e dependência de Cristo. E essa concepção que a igreja deve ter, de ser dependente do Criador da igreja, do cabeça da igreja. Nós somos dependentes de Cristo, de um evangelho sendo pregado, chamado evangelho antropocêntrico, em que está aterrorizando muitas igrejas, em que traz a concepção, a ideia de que o indivíduo, de que o ser humano, de que tudo gira em torno dele, de que ele é o centro de tudo, de que ele é quem dá a última palavra, de que ele é a estrela do momento. Não é essa ideia que nós pregamos e nem queremos, mas nós pregamos a ideia do evangelho cristocêntrico, aonde nós temos a concepção que nós dependemos de Deus, que diz assim: quem manda aqui é Deus, se não eu. Quem é maior aqui é Deus, se não nós. Quem é que brilha aqui é Deus, se não nós. Quem é o alvo aqui a ser adorado é Deus, e não o pregador, nem o pastor, ninguém, mas Deus é o centro de tudo nesse lugar. É essa dependência que a igreja deve ter de Cristo, de pessoas que se acham superior e acham que não depende de ninguém. Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, eu mando e desmando. Ele traz essa ideia do evangelho
fica no meio termo. Mas uma coisa em Davi me chama bastante atenção. Quando Saul mandou matar todos os sacerdotes, apenas um fugiu levando uma estola sacerdotal e se encontrou com Davi na caverna de Adulão. Depois de muito tempo, Davi daria uma peleja, uma batalha. Sabe o que Davi fazia? Chamava o sacerdote e dizia assim: olha, traga minha estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal era um colete em que possuía algumas pedras, em que o sacerdote falava com Deus, e por meio dessas pedras Deus respondia sim ou não. Era um meio que ele se comunicava com Deus. E Davi, para ir a algumas pelejas, Davi fazia assim: traga minha estola sacerdotal, porque quero consultar ao Senhor. Uma ideia de dependência de Deus. E Davi dizia assim: Senhor, se eu for lutar, o Senhor vai me dar vitória. E Deus ia e respondia: pode ir, Davi, que eu sou contigo, darei todos eles na tua mão. E quando Davi ia se cumprir a palavra do Senhor, eu vejo, talvez na minha perspectiva, imagina aqui Davi voltando e dizendo assim: bendito seja o Senhor, maior foi Deus, a minha confiança está no Senhor. Eu olho para o alto, da onde me vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa dependência deve estar baseada em Cristo. É preciso termos essa ideia de dependência. Nós dependemos de Cristo, nós necessitamos de Deus. Ele é o nosso autor e consumador de toda essa fé. É preciso termos essa concepção. A igreja de Filadélfia era uma igreja dependente de Cristo. E será que nós temos essa ideia? Será que nós somos dependentes de Cristo? Ou somos donos do nosso próprio peito? Eu me recordo de que Cristo disse assim: que nós somos marcados, selados com o Espírito dele. Cristo disse que nós somos comprados pelo teu sangue na cruz do Calvário. Melhor ainda, o texto diz que nós somos propriedade peculiar do Senhor. Nós somos propriedades peculiar do Senhor. Somos propriedade especial de Deus. Ou seja, nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós somos marcados com o Espírito Santo dizendo: eu tenho um dono. Nós dizendo: nós temos um dono, a igreja tem um dono. E esse dono é Jesus de Nazaré, que nos comprou com teu sangue na cruz do Calvário. É preciso nós termos essa ideia de que nós dependemos dele. Qual é o pai que não depende do seu filho? Qual é a família que não depende do seu provedor? É porque nós queremos nos achar superior ao oleiro, nós sendo barco, e queremos achar superior, acharmos que nós não dependemos de Cristo. É verdade. É preciso depender de Cristo. É preciso termos essa concepção. Somos dependentes de Deus. A outra coisa que me chama a atenção é que eles guardavam a palavra do Senhor. Ou seja, eles valorizavam a Escritura sagrada. Eles não desviavam nem para a direita nem para a esquerda, mas valorizavam as Escrituras. É preciso a igreja valorizar a palavra. É preciso a igreja amar a palavra. É preciso a igreja se dedicar, se debruçar diante da palavra, se humilhar, se dobrar diante da palavra. Nós entendemos. Eu já vi muitas postagens no Face, não só no Face, mas também em livros, por exemplo, de sociologia, em que o ser humano, a humanidade, se prostrada diante de uma televisão, em que vários indivíduos se prostraram diante de uma televisão, e é onde nos faz refletir que uma sociedade, a humanidade, ela tem tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para muita coisa. Temos tempo para o nosso Facebook. Temos tempo para assistir a novela. Temos tempo para ir ao colégio. Temos tempo para ir à faculdade, quem estuda a faculdade. Ou seja, temos tempo para ir ao nosso trabalho. Mas será que nós arrumamos um pouco de tempo para meditar nas Escrituras? Será que nós amamos mesmo a Deus? Será que nós amamos mesmo a palavra? Será
interrompo, eu quero ficar um momento lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, analisando a Bíblia, porque eu quero ter esse tempo para estudar a Bíblia. Então é preciso nós regularizarmos o nosso tempo, pragmatizar o nosso tempo, essa cronologia da nossa vida, e arrumarmos tempo para ler a Bíblia Sagrada. Eu me recordo de que no período de Neemias, quando Esdras estava pregando, todo o povo ficava atentos. A Bíblia diz, é categórica em dizer que o ouvido do povo estava atento à palavra que estava sendo anunciada. Hoje em dia nós percebemos que no momento de celebração, no momento de culto, é um momento onde estamos cultuando ao Senhor, onde a palavra é anunciada, cerca de, vamos supor, 50% não dão ouvido à mensagem, não estão com o ouvido atento à mensagem que está sendo anunciada. Percebemos que às vezes as pessoas deixam de estar valorizando as Escrituras para estar batendo papo lá fora, para estar falando da vida de A ou de B. Mas é preciso nós pararmos e termos tempo para valorizar a Bíblia. Uma coisa que eu não me canso de falar é concernente à história de uma senhora. Eu acredito que os irmãos já me ouviram falar sobre isso, mas falo, segundo as palavras de Paulo, que não me canso de falar concernente às coisas como essa, porque até mesmo a psicologia nos ajuda, eu sei, traz a ideia de que quanto mais há uma repetição sobre alguma coisa, mais facilidade há de memorizar sobre ela. E é por isso que eu quero enfatizar novamente a ideia de uma senhora que chegou na igreja e disse: pastor, eu perdi os meus óculos, ajude-me em oração, porque eu não sei mais o que fazer. E certa feita o pastor foi à casa dessa senhora e disse: eu vou lá para orar por ela, ajudar ela em oração. E quando chegou lá, disse: senhora, traga-me a tua Bíblia. Quando a mulher pegou a Bíblia, toda empoeirada, cheia de poeira, o pastor pegou aquela Bíblia, soprou, tirou aquela poeira, e quando foi abrir a Bíblia, ali estavam os óculos daquela irmã. E o pastor